início da narrativa sagrada, surge Enoque, um dos personagens mais misteriosos das Escrituras, não apenas por sua curta permanência na Terra em comparação com a longevidade das pessoas de sua época, mas também pelo impacto que sua vida deixou. Muitos se questionam sobre o seu destino. Será que foi arrebatado? Será que sua partida foi entendida de forma errada ao longo do tempo? A dúvida se torna ainda maior quando lembramos que existe um antigo livro que leva seu nome, mencionado por muitos como possível portador de segredos divinos, embora sua autenticidade seja motivo de debate. Enoque aparece como a 7ª geração desde Adão, e é dito que era filho de Jared, cujo nome significa literalmente caída. O próprio pai de Enoque viveu cerca de 962 anos, de acordo com o registro em Gênesis 5, e isso marca o contraste entre sua própria vida longa e a vida muito mais curta de seu filho. Quando Enoque completou 65 anos, nasceu Matusalém, aquele que, segundo o registro bíblico, viveu 969 anos, sendo considerado o homem que mais tempo viveu na terra. A Escritura relata que, após o nascimento de Matusalém, Enoque passou a andar ainda mais profundamente com Deus. Aos 365 anos, algo extraordinário acontece. A Bíblia diz claramente em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Aqui está o ponto central que tantos tentam entender. O que significa Deus ter retirado Enoque deste mundo? A expressão andou com Deus transmite muito mais do que uma vida piedosa. Mostra uma jornada íntima, uma comunhão constante, principalmente em uma época onde a idolatria se espalhava rapidamente. Tanto que, poucas gerações depois, surgiria Noé, o protagonista da história do dilúvio, quando a maldade humana já tinha alcançado níveis insuportáveis. E enquanto muitos na época mergulhavam em práticas contrárias ao Criador, Enoque permaneceu fiel. Sua vida foi um contraste diante da corrupção crescente. A Escritura diz que todos os dias de Enoque foram 365 anos. E então afirma que ele não se encontrou mais entre os homens, pois Deus o retirou. Alguns entendem esse ato como uma ascensão espiritual. Outros acreditam que Deus simplesmente pôs fim à sua vida de maneira diferente. Mas o texto deixa claro, não foi morte comum, foi uma ação direta e soberana do Criador. Muitos interpretam que Enoque não passou pelo processo tradicional da morte, mas foi levado de forma superior, com corpo e alma. Porém, o hebraico bíblico preserva a ideia de que Deus o tomou para si, sem detalhar como esse mistério aconteceu. O que sabemos é que ele foi retirado cedo deste mundo, mesmo sendo um homem justo, o que nos leva a refletir sobre a missão especial que sua existência representou. Quando entendemos que existia a figura simbólica do anjo da morte, criado por Deus com a função de retirar a alma das pessoas, compreendemos ainda mais a singularidade do caso de Enoque. No processo comum, quando a alma é separada do corpo, esse mensageiro cumpre sua missão. Mas o relato indica que com Enoque foi diferente. Deus não permitiu que ele passasse pelo procedimento usual. Deus o tomou diretamente, sem mediação. Essa distinção demonstra a intimidade que Enoque tinha com o Criador. Mostra que sua caminhada, sua entrega e sua integridade diante de uma geração corrompida ultrapassaram o simples conceito de vida longa. O valor de Enoque não estava nos anos vividos, mas na maneira como viveu. À medida que seguimos refletindo sobre o mistério da retirada de Enoque por Deus, percebemos que, antes do ser humano deixar este mundo, muitos acreditam existir um teste final, um momento em que a alma se torna mais perceptiva do que o corpo, quando a consciência espiritual se intensifica. É nesse instante derradeiro que, segundo antigas tradições, o mensageiro encarregado da separação entre corpo e alma se aproxima da pessoa ainda consciente. A atuação desse mensageiro, entretanto, não é apenas mecânica. Existe um relato de que, nos últimos momentos, ele tenta seduzir o indivíduo, dizendo: "Se você vier comigo e negar a existência de Deus, eu tirarei você desse sofrimento." É visto por muitos como uma forma extrema de provação, uma batalha espiritual em que a fidelidade a Deus é testada de maneira profunda. Mas a Escritura mostra que existem pessoas que não passaram por esse teste. Isso não porque foram poupadas aleatoriamente,
mas porque possuíam um nível espiritual elevado, tão intenso, que não havia espaço para dúvidas ou desvios. Um exemplo notável é o profeta Elias. O registro em 2 Reis 2:11, Antigo Testamento, relata que ele foi tomado por uma carruagem de fogo, que o elevou aos céus. Apesar da imagem visualmente grandiosa desse acontecimento, isso não significa que seu corpo físico tenha sido levado ao céu como matéria. Pois, como o próprio livro de Eclesiastes ensina, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Nos mundos espirituais não há necessidade do corpo material, apenas da alma. Assim, entende-se que Elias passou pela separação natural entre corpo e alma, mas de forma gloriosa, mediante a intervenção divina. Já Enoque, por outro lado, assim como mencionado anteriormente, não passou por essa experiência de separação, mediada pelo mensageiro da morte. Deus o tomou diretamente. Isso demonstra um privilégio espiritual singular, indicando que sua fidelidade e pureza o aproximaram de um nível único de relacionamento com o Criador. E então surge outro exemplo grandioso: Moisés. A Bíblia declara que Moisés tinha uma relação com Deus única. Falava o Senhor com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Nenhum outro profeta alcançou tamanha intimidade com o Criador. A Escritura também afirma que Moisés morreu, mas o local de seu corpo foi ocultado pelo próprio Deus para que o povo não transformasse seus restos em objeto de idolatria. A alma de Moisés subiu ao Criador, enquanto seu corpo permaneceu escondido para sempre. Isso nos leva de volta ao mistério que envolve Enoque. Ele não passou por essa experiência tradicional. Deus não permitiu que seu corpo fosse visto em um túmulo, nem que fosse alvo de veneração. O texto nos mostra um ponto essencial. A retirada de Enoque foi totalmente pessoal, direta e sem a participação de mensageiros espirituais, assim como aconteceu com Elias em seu nível elevado. Essa compreensão lança luz sobre a grandeza espiritual de Enoque. Ele não saiu deste mundo como um injusto, pelo contrário, sua saída precoce demonstra seu valor diante de Deus. Foi retirado por causa de sua justiça, não por causa de sua falha. E isso se torna um ensinamento poderoso para todos que desejam caminhar de forma íntegra. Não é a quantidade de anos vividos que define a grandeza de alguém, mas a maneira como esses anos são vividos diante do Criador. Ao observarmos que Enoque viveu 365 anos, percebemos que isso, comparado com seu pai Jarede, que viveu 962 anos, ou mesmo com Adão, que viveu 930 anos, representa apenas 1/3 da vida comum de sua geração. Em nossos dias, isso seria como alguém falecer aos 30 anos, algo considerado muito cedo. Mas aqui surge uma pergunta profunda: por que Deus o retirou tão cedo, se ele era um homem justo? A resposta encontrada nos relatos antigos é que Enoque, apesar de ser justo, estava cercado por uma geração profundamente corrompida. Ao seu redor, havia pessoas idólatras. Até mesmo seu pai havia se envolvido em práticas inadequadas, segundo a tradição. A idolatria era generalizada, e junto dela vinham o adultério e os roubos, que se espalhavam como uma peste naquela sociedade. Diante desse cenário, Deus, em seu conhecimento absoluto, viu que Enoque poderia, com o tempo, ser afetado pela corrupção generalizada. A Bíblia mostra que Deus observa o coração humano e conhece suas fragilidades. Enoque era extremamente justo, mas o mundo ao seu redor caminhava para um abismo moral cada vez mais profundo. Assim, compreendemos que Deus o retirou cedo para preservá-lo, poupando-o da influência destrutiva daquela geração. Ele o levou enquanto ainda mantinha sua integridade intacta, evitando que sua alma pura fosse manchada. Há aqui um princípio profundo. Às vezes, Deus retira alguém da situação não como punição, mas como proteção. Seu nome, cuja raiz significa educação, instrução, aponta para a essência de sua vida. Enoque educava seu filho no caminho do Criador e instruía os outros pelo exemplo. Ele vivia aquilo que seu nome representava. Se tivesse permanecido muito mais tempo, corria o risco de ser arrastado pela decadência espiritual ao redor, e isso seria contrário ao seu propósito.
Foi retirado antes que o mal pudesse alcançá-lo. Assim, Deus preservou sua essência e seu legado. Essa preservação também explica o interesse que muitos tiveram em registrar histórias e visões atribuídas a ele. Daí surge o chamado Livro de Enoque, um grande mistério que passou séculos oculto e só foi revelado ao público há relativamente pouco tempo. Durante muito tempo, apenas alusões a esse livro apareciam em alguns textos antigos. Mais tarde, versões foram encontradas e estudiosos passaram a classificá-las como Livro A, B e C. O mais citado é o que aparece associado ao hebraico antigo. O achado mais famoso ocorreu próximo ao Mar Morto, onde vários pergaminhos bíblicos foram encontrados, como de Êxodo, Levítico, Isaías, Ezequiel e outros. Junto deles, surgiram também textos que não fazem parte da Bíblia oficial, mas que revelam aspectos da cultura espiritual daquela época. Dentre esses textos estava o livro atribuído a Enoque, que reacendeu a curiosidade sobre a vida dele. Entretanto, ainda que esse livro ofereça reflexões profundas, o que realmente importa, e o que está na Bíblia, é o que Deus revelou sobre o caráter e destino de Enoque. Um homem justo, preservado da corrupção, retirado pelo próprio Criador. O ensinamento que fica é poderoso. Quando Deus conhece o coração de alguém e sabe que o mundo ao redor pode desviá-lo, ele intervém. E sua intervenção nunca é um erro, é sempre propósito. À medida que o tempo passou e novas descobertas arqueológicas surgiram, muito do que estava oculto veio à luz. Entre os achados mais impactantes estavam os pergaminhos encontrados na década de 1940, próximos ao Mar Morto. Esses documentos trouxeram à tona fragmentos que fizeram muitos estudiosos revisitarem antigas tradições e textos atribuídos a Enoque. Entre esses achados, apareceram referências a livros que mencionavam Enoque e até versões classificadas como livro A, B e C. Mas o mais importante foi aquele reconhecido entre textos hebraicos antigos, revelando trechos e ensinamentos que, por séculos, pareceram perdidos. Embora grande parte da Bíblia seja fundamentada na transmissão divina e na tradição preservada ao longo das gerações, esses documentos trouxeram detalhes históricos que ajudaram a entender como certos povos viam o mundo espiritual. Entretanto, vale lembrar, nem todos esses livros fazem parte da Bíblia oficial. E isso é importante de destacar, pois o que está na Escritura é o que Deus quis preservar como fundamento. Ainda assim, o livro atribuído a Enoque é composto por 5 partes. Na primeira, ele é descrito como uma pessoa especial, alguém que, segundo a tradição, passa por uma transformação simbólica e é apresentado como uma figura mística, não no sentido de ter escrito tudo aquilo, mas no sentido de ser o centro da narrativa construída ao redor de seu nome. É dito que ele relata acontecimentos futuros, como se observasse o que viria depois que deixou este mundo. Em alguns trechos menciona guerras e conflitos espirituais, envolvendo forças destrutivas e anjos encarregados de derrotá-las. Por exemplo, a menção simbólica a um anjo da escuridão que seria aprisionado por um anjo do bem. Tudo isso, porém, não corresponde ao que está nas escrituras oficiais. São tradições paralelas, preservadas culturalmente, mas não são fundamento bíblico. Além disso, alguns estudiosos afirmam que esse texto foi registrado por volta do 3º século antes da Era Comum, muito tempo após a existência de Enoque, que viveu milhares de anos antes. Ou seja, não foi ele quem escreveu, mas seus ensinamentos foram reinterpretados e recontados ao longo das eras. A segunda parte do livro é composta por parábolas, onde são descritos julgamentos simbólicos das pessoas que viveram afastadas de Deus. Essas parábolas serviam como lições morais para gerar reflexão, assim como muitas histórias usadas por sábios da antiguidade. A terceira parte fala sobre o destino das pessoas que negaram a existência do Criador. Essa seção é muito comentada porque traz conhecimentos astronômicos surpreendentes para a época. Por exemplo, menciona-se a ideia de um ciclo anual de 364 dias, o que impressiona os estudiosos, pois estamos falando de textos escritos há quase 2000 anos, e já havia ali uma tentativa de explicar movimentos celestes e ciclos da natureza. Esses detalhes mostram como antigos sábios observavam o mundo ao redor com profundidade, buscando compreender a criação e os sinais do tempo.
Mas, ainda assim, é essencial lembrar: esses textos não fazem parte da Bíblia e não são base doutrinária. São peças históricas que nos ajudam a entender o pensamento daquela época. O ponto mais importante é perceber como o nome de Enoque se tornou símbolo de sabedoria, retidão e mistério. Ele não apenas viveu em meio a uma geração corrompida, como também preservou sua integridade até o final, tornando-se referência para aqueles que buscam caminhar com Deus. Esses relatos, bíblicos e históricos, reforçam uma mensagem poderosa: a justiça de um homem não depende do mundo à sua volta. E quando Deus vê pureza em meio à corrupção, Ele honra essa fidelidade. Além dos conhecimentos astronômicos mencionados pelos antigos, muitos estudiosos afirmam que, em algumas tradições, os ensinamentos atribuídos a Enoque já eram mencionados em coleções como o Talmud. Lá, falava-se sobre astros, constelações e o funcionamento dos céus sob uma perspectiva simbólica e mística. Essa abordagem misturava observações astronômicas com elementos espirituais, especialmente na chamada quarta parte dos escritos ligados ao nome de Enoque. Nessa seção, aparecem relatos de sonhos que Enoque teria revelado ao seu filho, Matusalém. Esses sonhos, segundo essas tradições antigas, não eram apenas visões pessoais, mas supostos anúncios do que aconteceria com as gerações futuras. Em um desses relatos, outra figura ancestral, anterior a Enoque, é mencionada como alguém que teria interpretado simbolicamente tais sonhos. Uma visão que mostrava acontecimentos relacionados às últimas gerações, falando sobre o destino da humanidade ao longo de sua história. Ali, são feitas alusões ao que aconteceria com povos específicos, como o povo de Judá, e também a destruições que seriam consequências dos pecados humanos. Essa referência nos lembra do episódio do dilúvio, mencionado no livro de Gênesis. Após a morte de Matusalém, 7 dias depois, aconteceu o dilúvio que marcou uma nova era na história da humanidade. Deus observou a perversidade da geração daquela época e preservou apenas Noé e sua família, mostrando novamente como ele guarda os justos em meio ao caos. A chamada quinta parte do livro de Enoque se concentra em temas como a recompensa dos justos e o castigo dos que escolheram trilhar o caminho da maldade. Ali, reforça-se a importância do temor a Deus, não como medo, mas como reverência, respeito e consciência da presença divina. Essas tradições tentam conectar Enoque às mensagens que representam a importância do comportamento humano e do propósito moral da vida. Relembram que Deus retirou Enoque cedo deste mundo, não como punição, mas como cuidado, pois via nele pureza e buscava preservá-lo. No entanto, é fundamental lembrar que esses escritos atribuídos a Enoque não fazem parte da Bíblia oficial. São textos históricos preservados por grupos que, muitas vezes, não carregavam a mesma crença dos profetas e patriarcas bíblicos. Por isso, embora sejam interessantes no aspecto histórico, não têm autoridade espiritual como as Escrituras. Ao longo dos séculos, muitos textos surgiram tentando explicar o mundo espiritual. No deserto de Judá, onde vários pergaminhos foram encontrados, era comum que grupos se reunissem e registrassem suas tradições, crenças e interpretações. Esses registros ajudam os estudiosos modernos a compreender o pensamento daqueles povos, mas não acrescentam nem removem o que Deus deixou como fundamento bíblico. O que permanece, desde o início da história, é o ensinamento sobre Enoque, um homem justo, que andou com Deus e foi preservado da corrupção porque sua essência era pura e seu coração sincero. E mesmo após milênios, ele continua sendo lembrado como símbolo de fidelidade. Assim, quando olhamos para o conjunto de tudo, os textos, as tradições, as descobertas arqueológicas, as parábolas, os sonhos atribuídos a ele, compreendemos que o verdadeiro destaque não está em teorias místicas, mas no fato de que sua vida confirmou aquilo que Deus deseja de cada pessoa, um coração que busca a justiça, mesmo quando o mundo ao redor está em decadência. E ao contemplarmos tudo o que foi revelado sobre Enoque, percebemos que sua história ecoa como um chamado silencioso à perseverança. Um convite para que cada pessoa, em seu próprio tempo, escolha caminhar com integridade, mesmo quando o mundo ao redor parece se afastar do propósito.
A trajetória dele nos lembra que Deus enxerga o íntimo do coração, reconhece o esforço sincero e honra aqueles que permanecem firmes, ainda que rodeados por gerações difíceis. Assim como Enoque foi preservado por causa de sua pureza, nós também somos lembrados de que existe um valor imenso em continuar lutando pelo que é certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça insignificante. A superação começa quando decidimos não permitir que a escuridão ao redor apague a luz dentro de nós. Quando percebemos que cada passo fiel, por menor que pareça, é observado pelo Criador, e que, em seu tempo, Ele também nos guarda, nos fortalece e nos leva além das circunstâncias. A mensagem que fica é simples, mas poderosa. Não desanime. Não se perca pela influência do mundo. Preserve sua essência, assim como Enoque preservou a dele. Deus continua olhando para aqueles que escolhem permanecer de pé. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido agora, de maneira especial e muito sincera, a fazer parte desta caminhada espiritual conosco. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que nada te impeça de receber conteúdos que fortalecem a fé. Deixe seu comentário contando o que mais tocou você nesta história. Sua voz importa e pode alcançar outras vidas. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas encontrem esperança, entendimento e direção. Que a luz do Criador acompanhe cada passo seu. E que você nunca se esqueça, não caminha sozinho.